Sejam bem-vindos ao podcast Deus e Débora, o podcast das boas notícias. Hoje nós vamos falar sobre o aborto e a PL 1904. E para falar sobre esse assunto, um assunto que tem sido polêmica, eu estou aqui com um convidado especial. Ele tem várias formações. Ele é formado em Direito, Filosofia, Teologia, Matemática. Ele também é professor titular do Departamento de Artes da UFRN, fundador e presidente da Igreja Defesa da Fé, casado com Camila, e ele também é pai de 3 filhos, o Orlando, a Alissa, que é em memória, e Tazia. Estamos aqui com Tassos Licurgo. Seja bem-vindo mais uma vez. Professora Débora. Doutor Tassos. Eu não tenho como lhe agradecer pela honra de estar aqui. Acho que é a terceira vez. É a terceira. Né? Número 3 é bom, Nunca né? Nunca imaginei que eu iria ter essa oportunidade de participar 3 vezes tão honroso podcast. Amém. Glória a Deus. Muito obrigado pelo convite. Que Deus abençoe a você, a sua família. Amém. E o seu ministério. Esse podcast Amém. é o seu ministério, né? Faz parte do seu ministério e que você está desempenhando de maneira brilhante. Parabéns. Amém, viu? pastor. Amém, professor. E o seu também. Glória a Deus por tudo que você faz, por toda a palavra de Deus que você leva, porque você é um escolhido de Deus e está em um lugar determinado que Deus te colocou para levar a palavra. Assim como Paulo levou para os gentios, você também tem um grande chamado. Amém? Então, vamos lá começar com a primeira pergunta. Atualmente, a Constituição brasileira permite o aborto em 3 situações específicas, né? Quando a gravidez resulta de estupro, quando há risco de vida para a mãe e em casos de anencefalia, que é onde o feto não tem a formação completa do cérebro. A PL 1904/2024 propõe alterar essa legislação, equiparando o aborto após 22 semanas ao crime de homicídio e aumentando as penas para até 20 anos de prisão. Aí a pergunta agora: como a Bíblia, né, pode oferecer orientação para casos delicados, como a permissão do aborto no Brasil em casos de violência sexual, e quais soluções podemos encontrar na palavra de Deus para essas situações? Fique à vontade para responder. Olha, é uma pergunta ampla e muito sim. importante, e nós devemos começar a respondê-la entendendo que a vida é um dom de Deus. A vida e a vida humana é diferenciada de todas as demais porque nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Gênesis, no capítulo 1, no verso 27, Deus diz que somos criados, o homem e a mulher, à sua imagem e semelhança. Amém. Inclusive, ali usa o verbo bará, né? Que é aquele verbo que no capítulo 1 de Gênesis é usado em Gênesis 1:1, 1:21 e 1:27. Então, um verbo muito econômico, que é criar tudo a partir do nada, e na criação do homem e da mulher, esse verbo é utilizado. Então, a vida é preciosíssima, me permite o superlativo, preciosíssima, não é? É, sim. É muito preciosa. E a vida começa na concepção. Mesmo do ponto de vista da ciência, professora Débora, não há, após a concepção, nenhuma mudança radical na vida humana. Da concepção à velhice, nada muda radicalmente. A grande mudança que há é, de fato, a concepção. Ali um novo código genético é formado. O nascimento não muda nada. Sim. Até a dependência da mãe continua. Uhum. O nascimento não muda nada. Então, a concepção é o elemento em que a vida se inicia. Então, o aborto, do ponto de vista bíblico, não é nem em nenhum aspecto algo diferente do infanticídio. Não há nenhum argumento que justifique que você condene o infanticídio e você não condene o aborto. Aliás, historiadores da antiguidade, a exemplo de Lecky, dizia que a grande chaga da civilização antiga era o infanticídio. Foi graças ao cristianismo que isso se alterou. Então, sempre houve, no cristianismo genuíno, um combate ao infanticídio que não se distingue do aborto. Sim. Isso é muito importante que se diga. Dito isso, nós abrangemos esse caso delicado das pessoas que engravidam em razão do estupro, da violência sexual. Essa é uma questão muito grave, gravíssima. Mas o que precisa ser dito é que o aborto não a soluciona. É uma falsa ideia de que a mãe, ao abortar um filho, mesmo em decorrência do estupro, terá apagado de sua memória ou dos traumas decorrentes da brutalidade do estupro esta situação.
O aborto não soluciona esse problema. As mães que abortam intencionalmente passam décadas, se não a vida toda, lutando contra problemas seríssimos. Depressão, ansiedade, dificuldade de lidar com os outros filhos. É uma lista, assim, de inúmeras situações com as quais essas mães têm de lutar. O que uma pessoa pode fazer de maneira melhor para ela é, por exemplo, dar o filho para adoção, se assim quiser. Uhum. A mãe, quando tem a criança, quiser dar a criança para adoção, ela não está cometendo crime. Ela pode fazer isso. Então, a melhor solução, tanto para a mãe quanto para a criança, não é abortar. Então, não há respaldo para que nós defendamos o aborto. E se você olhar na Bíblia, você perguntou sobre a Bíblia, por exemplo, tem alguém cujo ministério começou muito cedo na Bíblia. Eu acho que é Lucas 1,41. Você pode abrir aí no Evangelho de Lucas, capítulo 1, verso 41. Leia do 39, né? Lucas 1,41. 41, mas vamos ler Lucas 1, 39. Você vê alguém cujo ministério começa muito cedo na vida dele. Maria visita Isabel. Naqueles dias, Maria preparou-se e foi depressa para uma cidade da região montanhosa da Judéia, onde entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, o bebê agitou-se em seu ventre e Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Em alta voz exclamou: Bendita é você entre as mulheres e bendito é o filho que você dará à luz. Bebê que estava intrauterino, quem era? João Batista, cujo ministério era proclamar, sim, o arrependimento. O Messias, a vinda de Jesus. Ele, diante de Jesus, ainda no ventre de Maria, ele se agita, já começando o seu ministério de proclamar a vinda do Messias. Uhum. Perfeito. É um bebê aí intrauterino. E o aborto, Débora, ele começa, se você for ver a história do aborto na humanidade, é perversa. O aborto começa como um método de eugenia, de melhoramento da raça. O aborto começa como uma prática de você descartar aqueles bebês intrauterinos que você não quer. Meu Deus. Depois daí, essa vertente com a Segunda Guerra passou a ser muito difícil de ser defendida pelo que aconteceu na Segunda Guerra e passou-se a dar ao aborto uma justificativa econômica. Uhum. Não, se você vai abortar, se você não tem condições de criar o filho, aborte. Não havia mais como defender o argumento da eugenia, porque a Segunda Guerra, com o que fez com os judeus, tornou o argumento inaceitável. Passou-se a dar uma roupagem econômica ao aborto, como se matar pessoas fosse solução para alguma coisa. Uhum. Se matar fosse solução para alguma coisa, então imagine onde é que nós iríamos. Por exemplo, o problema do desemprego. Você quer resolver o desemprego? Reúnam-se os desempregados e matem todos. Só terão empregados. Problema de superpopulação carcerária. Mata a metade dos presos. Então, você veja que isso não é solução. Não é solução. E hoje em dia, o movimento é dizer que aborto é direito da mulher. Uhum. Como se matar a criança intrauterina fosse a expressão do direito de outrem. Uhum. Você imagine se a vida de outra pessoa passasse a depender do desejo de outra. Se a mãe deseja que aquela criança viva, ela viverá. Se a mãe não deseja que aquela criança viva, ela morrerá. Uhum. Imagine onde é que nós chegaríamos. Até porque Deus estabeleceu, é tão óbvio para a gente, mas eu creio que para os que foram cegados por Satanás, o entendimento deles, é tão natural que Deus criou o homem e a mulher. E para uma criança ser gerada é necessário um homem e uma mulher e o ventre dessa mulher. Para que a vida seja gerada dessa forma. É estabelecido dessa forma pelo Criador. De que existe outra forma? Você conhece? Eu desconheço. Essa é a forma. Então, ir contra a natureza e contra aquilo que Deus estabeleceu, dizendo, não, nós vamos controlar abortando, nós vamos controlar matando. Né? E quando eu olho assim, para a questão do aborto em si, claro que existem dois pontos, que é a saúde da mulher e existe também
eu acho interessante, só corrigindo aqui, é que quando você vai ler alguns artigos, eles falam que existe um ponto negativo, um ponto positivo sobre o aborto, que mulheres se sentem aliviadas, se sentem melhores, sem aquela culpa, porque existe esse sofisma, esse falso pensamento. E aí fala assim que a mortalidade de mulheres diminuiu e a do bebê, sabe? Eu coloquei o tema, né, quem salvar a mãe e o bebê, porque nós estamos falando de 2 vidas. Porque uma vida está destruída porque passou por uma violência, vai destruir outra vida, entende? É como você disse, não é a solução. Deus estabeleceu de uma forma. Deixa eu pegar aqui a lista de doenças. Vai pegar? Que você vê que as mulheres enfrentam quando abortam. Sim. Não é... Nós somos radicalmente contra o aborto. O aborto e somos radicalmente contra o estupro, claramente. Sim, então, isso. que estupradores tenham penas muito grandes. Quem defende o estuprador são os partidos as ideologias comunistas, né? De modo geral. Você veja que nós temos doenças como... Isso aqui é cientificamente falando, as mulheres que provocam aborto, elas se deparam com doenças como raiva, desordens nos relacionamentos, ansiedade, distúrbios do sono e alimentares, amargura, hostilidade consigo mesmo e com os outros, depressão, abuso de álcool ou drogas, desconfiança, disfunção sexual, medo, evitam o assunto do aborto, luto, reações no aniversário daquele aborto que aconteceu. Sim. Isso acontece, culpa, revivem a experiência, desesperança, aumento do risco de suicídio, arrependimento profundo, baixa ligação com os filhos que se mantêm, motivação reduzida, pensamentos distorcidos, preocupação excessiva, rejeição, paranoia, vergonha, choro incontrolável, sentimentos suprimidos, doenças psicossomáticas gravíssimas como trauma, pesadelos, ficam tendo flashbacks do que aconteceu, falta de autoestima, distanciamento, isolamento, são doenças e situações que são registradas nas mulheres que provocam o aborto. Então, é falsa a ideia de que o aborto soluciona o problema. O aborto causa um problema muito grave para a mulher. O estupro, a violência brutal, radical do estupro não é solucionada com o aborto. É falso dizer que a solução para uma pessoa que foi estuprada é abortar. Na realidade, o aborto potencializa o problema, porque gera todas essas situações para a mulher que engravidou. Então, a melhor solução é que essa gravidez seja levada até o fim e, se a mãe não quiser o filho, pode legalmente doar o filho, Sim. dar o filho para a adoção. Então, há uma falsa informação dizendo que o aborto soluciona alguma coisa. Tem pessoas que lutam a vida toda, Débora, pessoas que forçaram o aborto, lutam a vida toda com isso. Agora, do ponto de vista cristão, se alguma mãe está ouvindo isso aí, a gente não quer trazer condenação. Claro. Arrependa-se, né? O Senhor joga tudo no mar do esquecimento e, com a ajuda do Espírito Santo, é possível mudar tudo. Sim. E ir para frente. Tem uma passagem muito interessante em Jó, né? Você já viu essa aí do número dos filhos? Já falei para você. Abra em Jó, no capítulo 1. Eu queria que você fizesse um favor para mim. Diga. Você abre... Porque eu botei a letra bem grande, que eu tenho uma dificuldade de visão. Certo, eu abro aqui. Você pode abrir em Jó, no capítulo 1, no seu celular. E você abre na sua Bíblia de papel aí, no último capítulo de Jó, que é Jó 42, né? Isso. Qual o verso? Aquele verso que ele diz com quantos... Você está no Jó 1 aí? É Jó 42, eu coloquei. Então pronto, Jó 42, deixa isso aí. Aí na sua Bíblia você abre Jó 1, a gente vai usar as duas, tá? Eu quero falar para as mães que eventualmente abortaram. Dá a elas esperança. Jó 1.
Jó 1 vai dizer quem é Jó e depois vai dizer que ele era um homem muito rico e dizer quantas coisas ele tinha, né? Você podia dizer quantas coisas ele tinha aí? Era um homem íntegro e justo, temia a Deus e evitava fazer o mal. Tinha ele 7 filhos e 3 filhas. Aí tinha quantos animais? 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi e 500 jumentos. E tinha muita gente ao seu serviço. Era o homem mais rico do Oriente. Então tinha 7 filhos e 3 filhos e todos esses animais. Aí o livro vai mostrar que ele perde tudo. Sim. Todos morrem. Aí, lá no final do livro, em Jó 42:10, você vai ver que Deus dobra tudo. Lê aí. Mudou o Senhor a sorte de Jó, quando este orava pelos seus amigos, e o Senhor deu-lhe o dobro de tudo o que antes possuíra. Bom, o Senhor deu a Jó o dobro de tudo que antes possuía, porque perdeu tudo. Aí a gente vai ver agora com quanto ele ficou, que tem depois aí, Jó 42, quanto ele tinha antes e depois, para ver se ele dobrou mesmo. Lê aí, vá. A partir do 12 eu Não, continuo do 42. Depois, 42, 11. vai dizer quanto ele ficou depois de dobrar. Então vieram a ele todos os seus irmãos e todas as suas irmãs, e todos quanto dantes o conheceram, e comeram com ele em sua casa. Aí mais para frente vai Mais dizer pra frente, quantos Aqui, eu acho que aqui, no 12. Assim abençoou o Senhor o último estado de Jó, mais do que o primeiro. Certo. Porque veio a ter 14.000 ovelhas. Aí tinha quanto aqui? Ele veio a ter 14.000 depois Tinha de ter 7.000. dobrado. 7.000? Então dobrou, né? Dobrou. 7.000 vezes 2, 14.000. Aí valia aí. 6.000 camelos. Tinha quantos aqui? Chega a minha vista. Mais pra frente aqui. É porque não tá na ordem. 7.000 ovelhas, 3.000 camelos. Aí, 6.000 camelos. 6, dobrou, vá. Isso. E 1.000 juntas de boi e 1.000 jumentas. Tinha quantas juntas de boi? Tinha 500 juntas de boi Ficou- e 500 jumentas. Então ficou com 1.000 de um, né? Dobrou tudo. Dobrou. E aí? Também teve outros 7 filhos e 3 filhas. E tinha quantos antes? 7 e 3. Dobrou não? Não. Não disse que dobrou? Não, 42, foi. 10? Porque... Por que não dobrou? Porque- Ele não disse que dobrou? A Bíblia Diz que está errada? dobrou. Rapaz, eu nunca tinha visto isso. Não. Por quê? Sabe por que é assim? Por quê? Porque os filhos que morreram não desapareceram. Uau. Estão nos braços do Senhor. Meu Deus. Se você vai dobrar os filhos que morreram, você tem que dar a mesma quantidade que tinha antes. Porque esses não desapareceram. Meu Deus. Estão nos braços do Senhor. Amém. Se tivesse dado aqui 14 filhos e 6 filhas, ele teria triplicado o número de filhos, não dobrado. Uau. Então, aquelas pessoas que abortaram, saibam que terão a oportunidade de se entregar a sua vida ao Senhor, de passar a eternidade com o filho que abortaram. Está nos Amém. braços do Senhor esperando por ela. Então, no Amém. cristianismo sempre há esperança. Veja, os animais são substituíveis, né? As ovelhas, os seres humanos não. É por isso que uma mãe, Uau. uma família, Débora, pode ter assim 15 filhos. Nenhum substitui o outro. É verdade. Não é verdade? Nenhum ser humano substitui o outro, Não. né? Todos são únicos. Cada filho, cada bebê intrauterino é único. É uma potencialidade, é uma oportunidade. Então a gente tem os filhos, de acordo com o livro de Salmos, tem uma definição dos filhos que é o seguinte: os filhos são herança do Senhor. A psicologia diz que os filhos são que coisas assim tão rasteiras que eu tenho até vergonha de repetir aqui. Assim, vou repetir de uma forma mais palatável, num eufemismo, assim, quase, quando eles dizem assim, que os filhos são coisas que fazem cocô e xixi. É o que a psicologia secular diz. Meu Deus. Não, os filhos são herança do Senhor. Você não terá na sua vida nenhuma outra oportunidade maior, nenhuma outra ligação maior de passar adiante a palavra da salvação para uma outra pessoa do que na relação que você tem com seu filho. Então nós temos que ter essa percepção da importância que são os filhos para nós. São herança do Senhor, o salmista diz. E às vezes até cristãos defendem o aborto como se fosse o presidente da República chegou a dizer que os filhos decorrentes de estupros são monstros. Não são monstros, não. São. Mesmo estes são herança do Senhor. Herança, são pessoas que não têm a menor culpa do que aconteceu. Isso. E se você quer defender as mulheres, não mate as mulheres que estão na barriga das mães, porque pelo menos 50% daqueles bebês são mulheres.
Não é verdade? É sim. Porque eles querem realmente dizer que é uma solução. O problema foi a violência sexual. A solução não é o aborto. Isso. É necessário olhar um pouco mais atrás, né? O que nós podemos fazer para proteger essas crianças? Porque existe uma porcentagem, né, isso, de crianças que engravidam por violência. Então, o que é necessário fazer? Porque realmente o aborto não é solução, não é realmente tentar tapar o sol com a peneira, digamos assim, falando no termo popular. É isso. E como será se as pessoas começarem a abortar os bebês em razão do sexo? Eu só quero filho homem. Aí aborta a menina. Sim. As feministas irão Sim, se insurgir contra isso em razão da cor da pele. Como será? Aonde é que nós iremos parar? Quando a gente tirar o valor da vida. Da vida. Tirou o valor da vida, fica algo descartável e pronto. E há um descontrole quando isso é aprovado. Existem alguns países, né, que é aprovado. Acho que é na Irlanda, no Canadá, no Uruguai. Existem países e tem algumas restrições, mas tem uns que já é bem... Eu vi um mapa, assim, eu me assustei realmente em quantos países isso já é legalizado. E a taxa de natalidade, ela também tem diminuído, né, professor? O abortismo é um braço do antinatalismo. Do antinatalismo, né? Tem. A taxa de natalidade no Brasil hoje é de 1,65 filho por mulher. Se você tem uma taxa de natalidade menor do que 2,1, a população decresce, diminui. Se você pegar o Brasil nos anos 80, por exemplo, você tinha uma taxa de natalidade muito maior. E as próximas gerações, onde estarão a força do país? Porque os jovens são a força. Para ter jovem, vai ter que ter bebê nascendo. Então, isso afeta toda a população, né? Isso de um país, todo o equilíbrio econômico, social. Porque eu fui dar uma lida sobre as consequências. Por exemplo, hoje em dia quase ninguém quer ter mais filho, né? O pessoal também está nessa onda aí do pet. Não, eu tenho um pet, não é? Então, se você quer entrar por esse lado, que é muito importante, Sim. o aborto é um ataque frontal à família. Uhum. Porque as famílias pequenas, elas são frágeis. Débora, se você tem uma família com 6 irmãos, por exemplo, os irmãos, entre si, podem até um querer matar o outro. Mas se alguém de fora vier falar contra qualquer um deles, É verdade. eles se unem de uma maneira que você não imagina. A família é a instituição fortíssima. Uma família que só tem um filho é uma família extremamente vulnerável às ações do Estado, vulnerável às ações das outras pessoas. Você pega uma menina, por exemplo, uma moça que tem 3 irmãos. Você acha que essa moça está menos ou mais vulnerável? Tem 3 irmãos. Você acha que uma pessoa quiser fazer uma coisa ruim com ela vai pensar 2 vezes, não? É verdade. Vai pensar. Então, há uma tentativa brutal de fragilização da família, porque a família é uma instituição de resistência contra esses arroubos do comunismo ideológico. A família resiste. Os laços dentro da família fazem com que a pessoa não seja facilmente cooptada pelo Estado. Já contei para você em outra oportunidade, tem um amigo que tinha um filho pequeno. Ele estava arrumando o escritório dele, aí amassava os papéis assim, jogava no chão, porque ele não queria, né? Aí o filho disse: papai, se você jogar o papel de novo no chão, eu vou contar para a tia. Vou contar para a tia. E ele achando isso a coisa mais interessante do mundo, né? Aí eu disse para ele: você acha que isso aí é certo? O seu filho denunciar você à escola porque você está jogando papel no chão? Cadê os laços de cumplicidade que só se realizam dentro da família? Eu não tinha jamais coragem de fazer um negócio desse com meu pai, na minha geração. A gente não fazia isso. Hoje está sendo ensinado na escola. Os valores familiares estão sendo roubados. A família está sendo destruída. O antinatalismo é uma das vertentes do comunismo ideológico para destruir a família. E o abortismo é um elemento do antinatalismo. O LGBTismo é outro. Você tem mulheres hoje que não precisam abortar porque não podem nem engravidar, né?
que são chamadas os homens que se acham mulheres, é isso? Entendi. Então, o abortismo, o antinatalismo, a desmasculinização, homens que não assumem o papel. Antigamente, o que é que o homem queria como objetivo? Prover, liderar, dar segurança. Isso é masculinidade. Masculinidade é provisão, segurança, liderança, proteção. Foi dessa forma que o Criador fez. Foi dessa forma que as sociedades evoluíram. Isso. E aí está sendo distorcido tudo. Tudo. E uma vez que a gente destrói a família, a gente destrói um país e o mundo inteiro, né? Destrói. A família é a base. É a base. Sem a família, não há núcleo de resistência. As pessoas ficam absolutamente fragilizadas. O núcleo mais resistente e poderoso que existe é a família. Eu acho que Chesterton dizia assim: não há nada mais extraordinário do que um pai comum, uma mãe comum e seus filhos comuns. Não há nada mais extraordinário. O laço de confidência que é ali, de cumplicidade que é ali, de fortaleza que é ali. Estava agora em Brasília, não dessa vez. Eu estive em Brasília, acho que faz umas 2 ou 3 semanas. Eu cheguei ontem, mas estava umas 2, 3 semanas estava lá. E nessa outra situação, eu conheci um pastor lá, uma pessoa muito interessante. Ele me mostrou uma foto de quando ele era criança, que o pai dele era assembleano daquele bem. E o pai acordava os filhos todo dia às 5 da manhã para fazer devocional, orar e depois tomar banho frio. Mandava tomar banho frio. Aí tinha uma foto dele ali, né? Então, ele mostrando aquilo ali com orgulho maior do mundo de como aquilo foi importante para ele. Entendeu? E hoje? E hoje? Hoje você tem o quê? Homens desmasculinizados, mulheres que não querem fazer o papel da mulher, não querem ser mulher, e filhos desobedientes. O feminismo é um movimento político contra as mulheres. Quem gosta do feminismo não é a mulher, é a feminista. Então, o feminismo quer acabar com a mulher. A mulher deve trabalhar, não tenho nada contra a mulher trabalhar. Sim, claro. Mas o que ela não pode é achar que o trabalho, a carreira profissional dela substitui o que ela vai conseguir com a família, com a maternidade. Então, essa ideia de que o antinatalismo é algo bom para a mulher, como a propaganda que tem hoje, que você deve ser mãe aos 40. São ideologias levantadas e que, se a gente não examinar, eu sempre falo, entre a mentira e a verdade. Examine a verdade, ela não tem problema nenhum em ser examinada. Mas examine a mentira e você vai descobrir uma fraude. Isso. Você vai descobrir que aquilo ali não existe. Porque a mentira é essa projeção de algo que parece ser bom. E a gente sabe, nós que lemos a Bíblia, nós que temos a palavra de Deus, temos os nossos olhos abertos para a verdade, nós sabemos que sofismas, ideias são lançadas para o mundo, e se as pessoas não se questionarem, não questionarem aquilo e irem na onda, vão ter esses resultados, esses movimentos, essas ideologias. E falando sobre essa questão, né, do movimento feminista, qual é a diferença entre exercer a liberdade de maneira responsável? Porque vamos se colocar no lugar dos cegos, de que elas praticam essas coisas e elas não estão enxergando. Qual é a diferença entre exercer a liberdade de maneira responsável e a prática de comportamentos considerados libertinos, proporcionando um ponto de vista bíblico no debate sobre autonomia corporal e aborto? Porque, entenda, o que a mulher, a feminista lá, ela tá... Não, mas é meu corpo, ninguém está entendendo a minha dor, porque eu vou ter um filho fruto de uma violência. Não é assim que elas pensam? Eu dou uma lida nos comentários. E elas defendem essa ideia. Né? De que forma a gente pode trazer à luz da verdade? Para que esse sofisma seja derrubado. Na realidade, elas defendem o aborto não apenas como algo que tenha sido fruto de uma violência. E isso como uma escolha, né? Um direito dela. Um direito. Então, o aborto deixou de ser divulgado como um método de eugenia, passou a ser divulgado como um método de índole econômica. Você não pode criar um filho, você pode abortar. Até tem uma história até que
Uma senhora chegou, né, engravidou o menino lá, foi ao médico, levou o outro menino que ela tinha de 2 anos de idade, chegou lá para o médico e disse: doutor, olha, a situação econômica é muito difícil, eu não consigo criar esses 2 meninos aqui, eu queria abortar. Aí o médico disse para ela: olha, eu tenho até uma ideia melhor para a senhora. Ela falou: qual é? Vamos matar esse outro de 2 anos. Vamos matar esse de 2 anos, porque a senhora não se expõe, não precisa de cirurgia. A gente mata esse outro, fica só com esse aí. Isso não é chocante? É, sim. É chocante. Deveria ser da mesma forma se dissesse respeito ao bebê intrauterino. Uhum. São 2 filhos. Então, o argumento econômico era esse. Se você não pode criar, mate. E depois daí passou-se o argumento do direito. Um direito que mata o outro direito. Pois é. Olha, aborto é um nome que já é um eufemismo para assassinato intrauterino. Uhum. O nome certo é assassinato intrauterino. Passou-se a chamar aborto. E agora, sabe como é que a legislação está chamando? Direito reprodutivo. É um direito reprodutivo. Então, a ideia da mulher de que abortar é uma expressão de sua liberdade pressupõe uma reformulação do conceito de liberdade. Porque hoje em dia, liberdade é um tipo de liberdade sem responsabilidade. Uhum. Quando, na realidade, a liberdade genuína pressupõe a responsabilidade pelos atos que você faz em exercício de sua liberdade. Uhum. Liberdade sem responsabilidade é um conceito destrutivo que subverte a semântica do termo liberdade para enganar as pessoas. É assim que o comunismo ideológico faz. Subverte a linguagem. Então, ela passa a defender a ideia de que, se você não é defensora da liberdade, é por isso que você é contra o aborto. Se você defender a liberdade, você tem que ser a favor do aborto, como se o aborto fosse uma consequência, um corolário da liberdade, quando na realidade não. Se você tem liberdade de engravidar, você tem a responsabilidade de arcar com as consequências dos seus atos. São as escolhas. São as escolhas. Escolhas trazem consequências. O que se quer pregar é a possibilidade de escolhas sem consequências. E isso não existe. Não existe. Porque é algo tão natural diante dos nossos olhos. Se eu tomo atitudes corretas, eu vou colher coisas corretas na minha vida. Eu sou livre, então eu vou quebrar essa mesa aqui agora. Eu sou livre, então eu vou quebrar. Eu vou ter uma mesa quebrada, eu não vou ter apoio. Então, existe uma consequência nas minhas escolhas. E aí estão querendo inverter, né, Tassos? A liberdade sem liberdade e escravidão. Quando, na verdade, a liberdade que eles dizem ser liberdade é a escravidão. Isso. É curioso que é uma assunção ou uma adesão à proposta da serpente. A proposta da serpente foi exatamente essa. Se você deseja, se você quer, vá adiante que é certo. O critério para saber se é certo ou não é o seu desejo. Quando a serpente diz assim, olha, não basta no evento em que ela aparece para o casal no jardim e diz, não basta que você seja feita a imagem e semelhança de Deus. Você pode ser como Deus, conhecedor do bem e do mal. O que é certo, o que é errado, o elemento da moralidade não precisa vir de Deus, pode vir de você. Você é a fonte da sua própria moralidade. Então, se você é a fonte da sua própria moralidade, o outro pouco importa, é descartável. Você pode matar o outro, se assim você desejar. Se é o seu desejo, é certo. Então, essa proposta feroz, destrutiva, do relativismo moral, da moda, da pós-modernidade, que eu chamo uma moda, não chamo nem um movimento filosófico, é uma moda. A pós-modernidade é uma proposta destrutiva. E eu chamo moda pelo seguinte, porque a rigor, quando a pessoa vai para o médico, a pessoa não quer ser relativista no médico. A pessoa não quer que o médico passe para você um remédio tal, porque ele acha. Uhum. Você quer a cura. Ele quer o remédio certo. Exatamente. Não é? Uma vez tinha um prédio
que era pós-moderno. O prédio era assim, né? Tinha escadas que não levavam a lugar nenhum, janelas que não abriam, paredes que eram tortas, feito totalmente fora do padrão, um pós-moderno. Aí eu perguntei, e os alicerces desse prédio são feitos da maneira que o engenheiro quis? Sensacional. Não, os alicerces não. Não. Seguiram o quê? O livro mais empoeirado que eles tinham de fundações. Por quê? Porque, do contrário, o prédio cairia. Desabar. Então, a realidade tem uma força muito grande que as ideologias comunistas não querem considerar. É por isso que elas propõem coisas sem base na realidade, como a de que, por exemplo, você pode matar um ser humano, que é certo. Por exemplo, que um homem pode ser uma mulher. Como, assim, são coisas que não verificam a realidade. E eu sempre, quando eu falo sobre isso, eu sempre reitero, eu não tenho nada contra uma pessoa achar que é uma mulher ou achar seja lá o que quiser. Mas eu tenho que dizer, o fato dela achar não a tornará o que ela acha que é. Porque existe um impeditivo chamado realidade. A realidade não permite que isso aconteça. Então vive-se num mundo imaginário, no mundo da ficção, num mundo puramente ideológico. E para que isso domine as pessoas, a ferramenta principal é a manipulação da linguagem, o enfraquecimento da família e da igreja. Você tem igrejas hoje que são abortistas, que se dizem cristãs e são abortistas. Igrejas hoje que são LGBTistas. O LGBtismo, o abortismo, o antinatalismo, o veganismo, são todos movimentos políticos que afastam o homem de Jesus Cristo. Todos eles. Por isso que Jesus disse que o pecado iria aumentar. Vai sim. O pecado, ele não é uma escolha apenas. É outro erro se dizer isso. A Bíblia não trata o pecado como uma escolha apenas. Porque a Bíblia diz que nós somos... Aqueles que se envolvem no pecado se tornam escravos do pecado. Você só é escravo daquele que exerce um senhorio sobre você. Então, o pecado é mais do que uma escolha. Ele exerce um poder. Então, as pessoas se envolvem nessas situações e se escravizam cada vez mais e fica cada vez mais difícil de sair delas. Mas em Cristo tudo é possível. Sim. Se verdadeiramente quiserem, se arrependerem, com a ajuda do Espírito Santo, conseguem sair. Não sei se eu já lhe disse isso, Débora, mas eu tenho uma mensagem que eu devo ter dito, que o pessoal prega muito sobre aprendendo a amar, né? Eu tenho uma mensagem chamada Aprendendo a Odiar. Porque você com essa barba falando desse jeito. A odiar, porque o crente tem desaprendido a odiar. Não é odiar pessoas, não. É odiar o pecado. Isso, as injustiças. Nós temos que odiar o pecado. As injustiças. Nós temos que odiar o inimigo de nossas almas. Nós não podemos flertar com o pecado. Então, por essa forma ou essa proposta de um amor, inclusive ao seu pecado, as pessoas têm caído, se tornado escravos e enveredado por defesas indefensáveis no Evangelho, como, por exemplo, a do aborto. Sim. É como você amar a destruição de pessoas que você diz amar. Eu amo meus filhos e permito e deixo que eles se destruam. Não, mas eu amo qualquer coisa que eles escolherem. Eu amo o que for. Não. Quando nós amamos, e o amor, ele é firme, o amor, ele é a verdade é firme. Não tem como separar amor, verdade, firmeza, força. Então, quando nós falamos a verdade, nós estamos amando. Né? O mundo ainda tenta interpretar isso como ofensa e condenação. Mas como as pessoas vão abrir os olhos se nós não abrirmos nossas bocas para falar aquilo que é verdadeiro? Quando Deus diz assim, ide pregai o evangelho a toda criatura, eu entendo que ao abrir de nossas bocas, nós vamos estar anunciando a verdade para que a mentira seja anulada. Então, para mim, Débora,
que descobri a verdade diante dos meus olhos de tantas coisas que eu fazia errada, como eu iria ver a luz? Como a luz ia chegar na minha vida, que a luz é a verdade? Para iluminar aquela escuridão da qual eu vivia de pensamentos errôneos, para ser liberta. Então, falar a palavra de Deus, falar a verdade, falar do pecado, falar do que é errado, falar que aborto não é solução, falar da forma como as pessoas têm vivido, não é lançar condenação, pelo contrário. Qual é o pai que, não amando os seus filhos, não vai dizer: ei, isso aí não, vem cá, isso é errado. Porque o amor, ele faz isso. O amor não permite, o amor permite tudo. Não, mas o amor permite tudo. Faz o que você quiser. Você, conhecedor da verdade, sabendo que no mundo existem 2 caminhos. É a verdade e a mentira. Tu conhece outro? Para mim, eu só vejo esses 2. Né? Porque o inimigo veio não somente para matar, roubar e destruir, mas ele, Cristo, veio para que nós tenhamos vida e vida em abundância. Então, são 2 caminhos. Então, como nós vamos ver pessoas indo para o caminho errado e vamos ficar calados? Que tipo de amor é esse? Que os evangélicos, que os cristãos, que as pessoas que conhecem a verdade. Não, eu não consigo ficar calada. Você consegue? Não, então a gente precisa realmente falar. Não só desses temas, né, de aborto, tantos temas que existem, para que, eu não sei qual é o livro, mas tem um profeta que Deus diz assim: você vai lá, você vai falar no meio deles. Eles não vão ouvir, mas eles nunca dirão que não houve um profeta no meio deles. Então, eu creio que pessoas vão ouvir, vão receber, e outros não vão. Mas nós não devemos parar de anunciar a verdade, porque a verdade é isso. Aí, no final, você escolhe, porque é uma escolha, não é isso? É uma escolha. É uma escolha. Tem a situação, né, em que Jesus proclama uma verdade e as pessoas não gostaram de ouvir aquilo. É, exatamente. Você já viu João 6:66. Jesus proclama a verdade. É bem forte. E o pessoal lá foi embora. Aí Jesus dá um exemplo aí de como nós devemos nos comportar quando a verdade é proclamada e o povo não gosta. Quer ler João 6,66? João 6,66. Evangelho de João, capítulo 6, verso 66. Mostra o que Jesus fez em relação aos que ficaram após os outros terem ido embora quando se expuseram a verdade e não gostaram. O título é: Muitos discípulos abandonam Jesus. Pronto, muitos discípulos abandonam Jesus. Daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. Jesus perguntou aos 12. Aí vamos ver, aí muitos deixaram de segui-lo. Aí o que é que a pessoa faz? Falou a verdade, pessoas deixaram de segui-lo. Aí dá o exemplo de Jesus aí. É o quê? Faz o quê? Vai correndo atrás do povo, vai se desesperar. Ele olhou para os que ficaram, os 12, e disse o quê? Vocês também não querem ir? A verdade é essa, querido. A verdade é isso aqui. O sangue pode dar na canela, pode chover canivete, pode acontecer o que quiser. A verdade é essa. Se quiserem, bem. Se não quiser, vá para onde você quiser. Isso. Jesus olhou para os 12 e disse: vocês também não querem seguir, não? Ir embora com os 11, não? E a melhor resposta é a de Simão Pedro, quando ele diz: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. Nós cremos e sabemos que és o Santo de Deus. Então, a verdade está diante dos nossos olhos e vamos escolher, até porque Deus nos criou livres. Livres. E a vida é um pressuposto do exercício dessa liberdade. Não é? O aborto é o argumento mais elitista que existe. Interessante. Porque 100% das pessoas que discutem a questão do aborto não foram abortadas. Esse, para mim, é o melhor argumento que existe. 100% dos que discutem a favor ou contra a questão do aborto não foram abortadas. Então, deixem que as pessoas tenham a possibilidade de, pelo menos, se posicionarem. Não mate as criancinhas. Sim. Sem falar que a gente não tratou aqui, mas existe também um modelo de negócio muito grande por trás disso. Não é? Sanger, nos anos 60, foi criadora de uma das grandes clínicas que existe até hoje. Meu Deus. Eu acho que é Planned Parenthood, é o nome da clínica, até hoje.
Então, existe um grande modelo de negócio por trás Para do promover o abortismo. aborto. Sim, do abortismo. Tanto com o uso do material, dos cadáveres dessas criancinhas, como também um modelo de... As pessoas pagam muito para abortar. Mamon, né? Amam mais o dinheiro do que a vida. Exato. Existe muito isso aí, viu? Existe essa Professor, situação. voltando para a PL 1904, quando eles dizem, né, que parando o aborto após 22 semanas ao crime de homicídio. E aí eu vi que muitas pessoas contra disseram que, como assim? Né, olhando para, se uma criança de 12 anos engravida e vai abortar, você está condenando a grávida e não está condenando o estuprador. Não é assim? Eles trouxeram esse argumento. E após 22 semanas, eu fixei nessas 22 semanas. Porque com 22 semanas o bebê já está bem formado. Existem bebês que nasceram mais ou menos com essa idade gestacional e sobrevivem. Então, eu imaginei, se a situação existe um bebê formado com 22 semanas, por que matá-lo? É tão grave que a técnica prevê matar a criança intrauterina, o bebê intrauterino, antes de tirar do ventre. Porque se você tirá-lo do ventre, ele sobrevive. O método previsto para o assassinato do bebê intrauterino é um método tão perverso que não é, pelos veterinários, autorizado nem para eutanasiar animais. Meu Deus. É perverso. E, mais uma vez, isso não soluciona o trauma da menina que engravidou, mas potencializa esse trauma. Por que não se promover, na pior das hipóteses, por que não se promover, por exemplo, o parto prematuro? Já que, de qualquer forma, vai passar por um procedimento. Eu acho que nem isso deveria também. levar até o fim, porque ao final aquele bebê pode ser dado à adoção, mas se quisermos levar ao extremo, por que matar a criança com técnicas de perversidade? Por que a opção é essa? Porque eu não quero nem estar aqui no lado espiritual, nós podemos entrar. Pode, né? Sim, com certeza. Deus e Débora. Você vê que o que está por trás disso tudo é uma estratégia do inimigo de nossas almas. Claro. São ideias diabólicas. Ideias diabólicas. Ideias diabólicas de assassinato de bebês intrauterinos. Dizem que, e aí já tem atividade tudo, mas dizem que não há vida sem atividade cerebral. É o argumento que levam. Mas, de fato, a legislação diz que a morte é quando não há atividade cerebral. Mas não é quando não há atividade cerebral, é quando não há expectativa de volta da atividade cerebral. Sim. Se um doente, por exemplo, ficar em coma e se desconfiar que ele não tem atividade cerebral, haverá um protocolo muito severo para que se chegue à conclusão de que não há hipótese de retorno dessa atividade. A partir daí, se autoriza a desligada dos aparelhos. Qualquer possibilidade mínima de retorno de atividade, você não autorizaria jamais a eutanásia daquela pessoa, a morte daquela pessoa. O bebê é programado para plena atividade cerebral. O bebê com 1 dia, 2 dias, 1 semana, já é, em potência, um ser pleno. E era essa a pergunta que eu queria fazer. Quando inicia a concepção de vida, de acordo com as perspectivas científicas e bíblicas, né? Porque querem defender isso também. Isso. A vida se inicia na concepção. Não há nenhuma outra mudança brusca na nossa vida, desde a concepção até agora, nenhuma outra mudança brusca. É só questão de tempo, né, professor? Só questão de tempo. Nenhuma outra mudança brusca. A mudança brusca tem na concepção. A concepção cria-se um novo código genético. O canal vaginal é miraculoso
quando a criança sai pelo canal, não pode ser morta. Antes de sair pelo canal, pode ser morta. Que portal é esse da vida que você sai? Não existe nenhuma outra mudança brusca. Só na concepção. É realmente só uma questão de tempo. Até um feixe de luz nasce quando há fecundação. Eu posso comprar essa blusa vermelha e me arrepender. E voltar e trocar, porque é um objeto. Mas um filho... São insubstituíveis. Tanto que o livro de Jó, tudo mais Meu foi Deus, substituído. isso foi sensacional. E no livro de Jó nós vimos que as pessoas são insubstituíveis. São únicas. São únicas. São. Porque nós somos um corpo, nós somos um espírito e habitamos num corpo. Né? Então, a vida é esse espírito. Morremos, o corpo fica e o espírito vai para o Senhor. Isso. Né? Não é para sempre estarmos aqui, mas é entender, de fato, aquilo que é importante para Deus, que Ele estabeleceu, Ele criou assim. E uma vez que nós temos esse temor, essa humildade de entender aquilo que Deus fez, aquilo que Ele estabeleceu, nós vamos ter a sabedoria dEle, né? E vamos viver bem, vamos ter a vida dEle em nós, entender aquilo que é importante. Porque, do contrário... Jesus era muito direto, eu amo como ele falava. O inimigo veio para roubar, matar e destruir. É uma questão de tempo. Assim como é uma questão de tempo você entender que depois de uma concepção vai surgir um bebê, vai sair um bebê da barriga de uma mulher. Assim é uma questão de tempo para as pessoas entenderem que as escolhas erradas que elas fazem vão trazer destruição. Não é uma questão de tempo? É uma questão de tempo. Hoje todo movimento, Débora, que acontece na contemporaneidade é dizer que os jovens têm muitos direitos e nenhum deveres. É verdade. É retirar a responsabilidade. Responsabilidade total. São pessoas cheias de direito. Eu tenho direito a isso, direito àquilo. É mesmo. Dever, cadê o dever? É igual dizer que ama Jesus e não tornar Ele Senhor de sua vida. Pois é, eles querem o Jesus Salvador. O Senhor, não. Eu quero que Jesus me abençoe. Mas eu estar pronta para obedecê-lo, não. Aquele que me ama obedece os meus mandamentos. Jesus disse isso. Isso. Exatamente. Que amor é esse que não é exteriorizável? Um comportamento correspondente. Os mandamentos foram dados para um povo que já era o povo de Deus. Não foi dado para um povo para que o povo se tornasse povo de Deus, não. Os mandamentos nunca foram uma escada para você se tornar povo de Deus, como alguns dizem. Nunca. Os mandamentos foram dados para um povo que já havia passado o mar vermelho sem sequer molhar os pés. Havia sido miraculosamente alimentado no deserto. Os mandamentos foram dados para um povo porque aquele era o povo de Deus. Olha, vocês são o povo de Deus. Aqui está um modo específico que nós esperamos que vocês ajam de acordo com esse modo. Aqui está um modo específico com o qual esperamos que vocês ajam. Se eu sou a verdade, não mentirás. Se eu sou confiável, não adulterarás. Se eu sou a vida, não matarás. Se eu sou a vida, não assassinarás. Isso. A tradução mais adequada desse mandamento é não assassinarás. Sim. Não matarás injustamente. Sim, entendi. Porque, por exemplo, se você estiver em defesa da sua família, alguém entrar na sua casa, você está totalmente coberto pelas escrituras para matar esse invasor. Para se proteger. Para se proteger. A morte injustificada é que não é coberta pelos mandamentos. Não policial. Por isso que é não assassinarás. Não assassinarás. É fazer aquilo que Deus jamais faria. Pois é. E olha que Deus é o dono da vida. Exatamente. Ele é a própria vida. Ele é a própria vida. Nós não somos. Nós não somos. Você sabe muito bem que cada fôlego que respiramos nós devemos ao Senhor. Obrigada, Pai. Jesus sustenta a nossa vida. Nós não sustentamos a vida nem a nossa. Eu não posso lhe garantir, Débora, onde eu estarei daqui a 5 minutos. A gente não sabe. A morte é... Jesus é o dono da vida, nós não somos. É interessante que o Gênesis 1:1 diz assim: no princípio Deus criou os céus e a terra.
além de toda a maravilha que tem nesse verso, tem a informação de que Deus não é a sua criação. Ele criou. Criou. Deus não está na sua criação. Ele é fora da criação. Ele é diferente da criação. Sensacional. Entendeu? A primeira frase da Bíblia já diz isso. Deus, o autor e o verbo, criou. Criou. Deus criou os céus e a terra, que é a forma de dizer tudo que existe. Então, Deus criou tudo que existe. Então, Ele é a própria vida. A fonte de tudo que existe. Não é? E, ao contrário disso, é morte. Uma vez que Ele estabeleceu que não deveríamos comer do fruto do conhecimento do bem e do mal, e não obedecemos a isso, fomos contra aquilo que Ele disse. E o resultado foi morte espiritual, né? Foi. Consequentemente, a nossa morte física. A morte física, ele desvia a punição momentaneamente, faz a punição, quando a punição cai sobre a serpente, cai, mas quando vai cair sobre o homem, ele desvia para onde? Para a terra. Para a natureza. Ele desvia essa consequência física do homem por misericórdia para a terra. Então, se você for ler as escrituras, você vai ver isso. Nunca tinha visto dessa forma. Eu achei que era a questão do tempo, entendeu? Aí depois ele vem a lidar com essa situação, que a consequência do pecado é a morte, inclusive física, com quem? Com ele mesmo. Quando ele vem para cumprir as consequências daquele desvio na pessoa de Jesus Cristo. Porque só um pai daria a vida pelos seus próprios filhos. Pois é. A consequência do pecado é a morte. Espiritual e física também. Nós não fomos originalmente criados para morrer. É tanto que a gente tem um desejo muito grande de que tudo seja eterno. É tanto que você acorda, você não pensa muito assim, será que é amanhã que eu vou morrer? Será que... Não, porque você está todos os dias, você acorda, vem gravar um episódio, na outra semana outro. Então, você acorda, vai trabalhar, vai fazer várias coisas. É um desejo, tipo, inconsciente mesmo, da criação em nós, de que queremos viver para sempre. É tanto que o final dos filmes é como? E viveram felizes para sempre. É o desejo, né, da eternidade em nós. C.S. Lewis, ele diz assim, eu tenho em mim desejos que nada nesse mundo pode satisfazer. A explicação mais lógica para isso é que eu fui feito para outro mundo. Que sensacional. Uau. Por isso que não somos daqui. Nem viemos para ficar. Nem viemos para ficar. E aquele que quiser fazer parte, venha e beba da água da vida, que é Cristo, que é Deus. Essa concepção que você traz agora, essa concepção de que somos eternos, muda tudo. Tem cristão vivendo como se não fosse eterno. Tem cristão aí que se diz cristão vivendo com medo da morte, achando que o que esse mundo oferece é tudo. Tem cristão vivendo como se ele não fosse eterno. Você tem que trazer a perspectiva da eternidade para cá. Exato. Porque ela está dentro de você. E é o que faz com que a gente se mova. Esse propósito maior. E comparar o aborto com a eternidade são dois pontos totalmente inversos. A rigor, né? A criança assassinada e contra os braços do pai, né? Você vê, né? Quem sofre mesmo é a mãe. Que as ideologias anticristãs querem dizer que querem proteger. Sem falar, né, Débora, que houve grandes e grandes pessoas, e as pessoas não têm valor pelo que fazem, pelo que ela tem, mas por serem humanos. Mas se você quer trazer a questão do que as pessoas se tornam, existem pessoas que contribuíram imensamente para a vida, para a sociedade, que são frutos, né, de relacionamentos de violência. Sim. E não foram abortados. Porque o destino daquela criança não precisa ser o seu mesmo destino. Isso. E outra coisa, sabe, Débora? O cristianismo tem uma coisa muito interessante. Todos nós temos feridas. Não é verdade? Sim. E Cristo vem assim e diz, eu posso fazer das suas feridas o seu ministério.
O que Jesus faz por nós é transformar as nossas feridas em uma plataforma para atingir as pessoas que passam pelas mesmas situações, para que encontrem a palavra da salvação e possam passar a eternidade ao lado do Pai. Sim. Então, muitos ministérios nascem das suas feridas. Eu estava uma vez ajudando um amigo a implantar uma escola bíblica na Guatemala. Sim. Aí eu passei um mês lá e nós fomos para um lugar muito perigoso lá. E numa praça perigosíssima, a gente andava até com seguranças lá, armados, tudo. Quando eu vi naquele lugar perigosíssimo, um senhor de terno e gravata, proclamando ali no meio, né? Uau. Ele morreria nem que fosse por um só pecador. Ele proclamava aquilo ali. Nossa. Então, aquele senhor ali fez aquela situação dele, o ministério dele, que ele era dali, daquela situação. Ele fazia coisas que ninguém tinha coragem de fazer. Pessoas que passam por drogas se especializam muitas vezes em proclamar a palavra da salvação para pessoas que estão na mesma situação. Aliás, tivemos uma situação horrível agora, né? De descriminalização do uso da maconha até 40 gramas. Sim, sim. Um absurdo. Me parece que dá uns 30 ou mais cigarros de maconha, 33 cigarros de maconha, segundo o Ministério. Então, pessoas que passam por estupro, abuso sexual, em Cristo podem encontrar propósito. Amém, eu creio. Não é que Deus queria isso, mas Deus se usa das situações por que passamos para que sejamos plataforma de proclamação da verdade. O grande apologeta, que é o Josh McDowell, muito conhecido, escreveu muitos livros, tem um livro dele que tem milhões e milhões de cópias vendidas, é mais do que um carpinteiro. Esse Josh McDowell passou por questões de abuso sexual, né? Ele dizia que tinha grande dificuldade em se relacionar a Deus como pai, né? Porque sim, assim, pelo que ele tinha vivido, né? Mas graças a isso ele se tornou alguém que combate ferozmente essa prática e fala para as pessoas que passaram por isso. Então cada um tem um chamado. Eu vim do ateísmo, por exemplo. Né? Eu tenho um diálogo com pessoas que estão na mesma situação. E todos somos chamados e temos que nos preparar. É muito importante que nós estudemos, nos preparemos, nos envolvamos em programas de aprendizado, de aprofundamento. Nós estávamos comentando aqui, Moisés foi chamado por Deus para enfrentar o faraó porque Moisés teve uma educação palaciana. Moisés era alguém extremamente educado para fazer uma mudança tão radical como a libertação do povo do Egito. Verdade. Quem fez foi Deus, mas Deus chamou Moisés. Isso. Paulo, a mesma coisa. Paulo estudou aos pés de Gamaliel, que era neto de Hilel, que foi o fundador da maior escola judaica de todos os tempos. Paulo, que foi o responsável pela igreja transcultural, a igreja que rompeu os limites da cultura. Foi alguém que estava preparado para isso. Então nós temos que nos aprofundar para defender a verdade em ambientes hostis à nossa fé. E pegando com o que você falou anteriormente, diante da dor, escolher a vida. São escolhas, no final é isso. Isso. Razoáveis. O princípio, se a pessoa não acreditou em nada que a gente falou aqui, use o princípio da preservação ou da prudência. Por exemplo, você vai mergulhar um arpão. Você está lá mergulhando com arpão, aí você está embaixo d'água, você vê uma imagem assim que lembra uma sombra de um peixe ou de uma pessoa. O que o bom senso diz que você deve fazer? Não atirar. Porque pode ser uma pessoa. Então, mesmo aqueles que acham que o bebê intrauterino não é uma pessoa, pelo princípio da prudência, não atire. Se você não tem certeza, não atire, porque pode ser. Isso.
do jeito que você faria numa pesca submarina, você não atiraria numa silhueta que, mesmo que muito levemente pudesse ser uma pessoa, faça a mesma coisa com o bebê intrauterino. Pelo menos veja a silhueta dela como se não parece uma pessoa. Não atire. Você tem quantos anos, Tassos? Eu tô ficando velho, Débora. Não faça essa pergunta aqui, não, por favor. Pode ter 48. 48 anos atrás. Você continuava sendo Tassos. Era só uma questão de tempo para você estar aqui agora. Incentivando as pessoas com aquilo que é a verdade. Eu também. Não fomos abortados. É verdade. Não fomos, estamos aqui. Então, que esse episódio, eu achei sensacional, essa parte de Jó. Vou passar a semana pensando nisso. O quão é importante a vida diante de Deus. Porque Deus não duplicou os filhos de Jó em número, porque os outros já existiam, estão com ele. Deus duplicou. Desculpa. Mas não... Entendi o que você quis dizer. Né? Duplicou, mas não dando mais... Aqui na Terra. Senão seria triplicado. Isso. Perfeito. Que as pessoas possam meditar, que elas possam enxergar essa verdade, o valor da vida, o ar que você respira, não tira o direito de outra pessoa, mesmo nas piores condições, e a gente entende isso, não é que nós estamos anulando o que aconteceu, porque eu vejo que muitas mulheres elas ficam revoltadas e se sentem machucadas, feridas por aquilo que passou, e a gente fala assim, olha, não aborta, é como se a gente estivesse dizendo assim, não entendo sua dor. Não, nós entendemos, mas nós entendemos também que o aborto não vai ser a solução, que vai piorar a situação, que se você disser o sim para a vida, Deus está de braços abertos para lhe abraçar. Ou em caso de eu tenho algumas pessoas que já chegaram para mim e falaram que fizeram isso, mas que o perdão de Deus está disponível, porque o sangue de Jesus ele é poderoso para redimir qualquer pecado e um novo começo, porque Deus nos chama para ter esse novo começo. Que possamos enxergar diante da verdade, que possamos examinar os sofismas, que possamos examinar aquilo que nós estamos proclamando. Eu falo isso diante de tudo. Você e eu, nós examinamos a verdade, sim? Examinamos as Escrituras, isso é maravilhoso. Que as pessoas também que estejam levantando bandeiras de ideologia, de ideias, também possam examinar. Porque uma vez que elas começam a examinar, elas vão ver alguma coisa ali. Eu lembro que na época que eu não conhecia a palavra, não tinha entendimento bíblico, eu já questionava algumas coisas. Quando algumas amigas chegavam para mim e falavam assim, não, mas eu visto o que eu quero. A roupa eu visto o que eu quero. E eu falava, mas peraí, tem alguma coisa de errado aí. Porque se uma pessoa entrar pelada dentro do ônibus, todo mundo vai olhar. Peraí, tem alguma coisa de errado aqui. Minha roupa comunica algo. Peraí, tem alguma coisa de errado. Então, eu examinava. O de terno e gravata na praia, né? Também, né? Então, a gente examinar de fato. A gente realmente refletir, questionar, bater. Porque você vai buscar. A verdade vai ser encontrada. Continue buscando, questionando. O objetivo desse podcast, desse episódio, é trazer luz. É trazer a verdade. Para que pessoas possam enxergar e ser libertas. Encontrarem a vida em Cristo Jesus. Isso mesmo. Você fez um resumo muito bem feito. A grande mensagem é exatamente essa. Amém. Se a pessoa engravidou em decorrência de uma violência, isso é algo que precisa de muito cuidado, muito acompanhamento, muita oração, muita proximidade. É fácil, Mas também precisa ser dito que o aborto não é a solução para ela que engravidou. Sim. Então, matar o bebê intrauterino trará consequências psicológicas gravíssimas para essa pessoa. Consequências com as quais ela lutará, se não por décadas, durante toda a vida. Sim. E fora essa situação, muito pior, e aí sim é aquelas pessoas que defendem que assassinato é expressão de direito. Não é. A liberdade pressupõe responsabilidade. Sim. Então, o movimento de liberdade sexual dos anos 60 é um movimento pensado pela escola de Frankfurt. Você tem Marcuse,
e outros pensadores que usam essas estratégias para, de fato, acabar com a família. Sim. E acabando com a família, a gente acaba com a vida, né? Acaba. Tassos, muito obrigada. Eu que lhe agradeço. Que podcast incrível. Você achou bom mesmo? Achei, de verdade. Eu vou ficar pensando a semana todinha que eu não tinha visto esse detalhe dos filhos de Jó. Eu fiquei muito impactado quando eu notei isso aí, sabe? Sensacional. Foi uma grande revelação do Senhor para a sua vida. Eu fiquei muito impactado quando eu notei isso aí. Porque e o Jó é o primeiro livro escrito da Bíblia, né? Uhum. E você vê como a Bíblia é a inspiração do Senhor, né? E cada coisa da Bíblia, outra coisa que a gente tem que ter cuidado, Débora, se você me permite dizer só isso. Sim, por favor. Eu acho que a leitura da Bíblia é como se nós estivéssemos caminhando sobre um terreno com tesouros escondidos, enterrados. Então, às vezes, você pode caminhar por um terreno com tesouros escondidos, enterrados, você passa por aquilo e não se dá nem conta, como muitas vezes a gente faz. Né? Uhum. Mas se você realmente tiver a disposição e entender que cada palavra da Bíblia é poderosa, você vai ter uma caminhada totalmente diferente, porque você vai dar um passinho, aí você cava e você acha um tesouro. Outro passinho, cava, acha outro tesouro. Ministrações poderosas que estão, muitas vezes, numa comparação dessa de números. É algo tão poderoso e tão simples. Ele simplesmente mostra os números. Sim. Não é uma coisa, né, impressionante. Perfeita a né? palavra de Deus. Tem que fazer um podcast sobre a Bíblia, que eu já vi você falando da Bíblia. Vamos combinar. Você vai ficar vindo aqui, a casa já é sua. Para mim é uma alegria, uma honra, uma satisfação. Para mim também, viu? grande mesmo. Ter você aqui contribuindo com aquilo que o Senhor te ensina, com todo o conhecimento que você tem. Muito obrigada. Eu agradeço, Deus e Débora te agradecem. Desculpa eu não vir com as roupas mais assim arrumadas, porque eu só tenho 2 tipos de camisa. É a camisa preta e a camisa fubenta. Sabe o que é a fubenta? É a preta que vai ficando velha. Aí, né? Aí eu procuro a que tá menos fubenta para vir, né? Mas da próxima vez eu vou ver se eu boto um vermelho? Eu não, vermelho não tenho não. Você não gosta? Eu só tenho preto e fubento só. Tá. Apesar de que o vermelho nos Estados Unidos é uma cor mais conservadora, né? O vermelho aqui é para lembrar do sangue de Jesus. Do sangue de Jesus. Glória a Deus por isso. Glória a Deus a Ele. Obrigada, Tassos. Eu que agradeço. Muito obrigada mesmo e espero você mais vezes aqui. Eu espero que você tenha recebido uma palavra que trouxe luz para a sua vida e para o seu coração. E ficamos por aqui e vai ter mais episódios aí com temas bem interessantes para a gente ser iluminado por aquilo que Deus quer para as nossas vidas. Sua vontade é boa, perfeita e agradável. Fiquem na paz de Cristo. Até a próxima.